Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da playlist Vida na Arte, cada biografia é uma obra do canal Paixanalyticum, psicanálise com arte e humor. Eu sou Daniel Hammer-Roisman, psicólogo e psicanalista independente, e hoje estou aqui com o artista plástico Cristiano Sidotti, que é meu conhecido pessoal. Nós temos aqui já um contato em função da mãe dele, que é minha colega de consultório, a Zu Sidotti, uma pessoa muito bacana. Já adquiri, inclusive, obras dele, felizmente, e estou muito satisfeito com o trabalho dele, um trabalho muito alegre, muito vivo, e eu sempre gosto de olhar para os quadros dele que estão aqui pendurados no consultório. Então, o nosso objetivo aqui do encontro da playlist Vida na Arte é poder justamente correlacionar a biografia dos autores ou dos pintores, não só dos pintores, mas dos autores que vêm aqui, com a sua produção, né? Sua produção artística, cultural, enfim, como é que uma coisa se conecta na outra? A gente sabe que desde os tempos de Freud, Freud considerava a arte como uma forma de sublimação que implicava na superação do conflito psíquico. Então a gente vai procurar aqui escutar os autores para eles associarem livremente, como num ambiente de análise, para eles nos contarem como é que eles se descobriram na arte, qual é a função da arte na vida deles, como é que a produção artística muda, não muda, como é que isso encontra eco interior dentro deles. Como é ser hoje artista no Brasil? São várias coisas que a gente vai poder conversar com o Cristiano. Então, agora eu passo a palavra para ele. E, Cristiano, agradeço aí novamente a tua presença. Oi, Daniel, tudo bem? Valeu, eu que agradeço a oportunidade aí de conversar com você e compartilhar essa conversa sobre pintura, sobre arte, tudo que é um prazer, vai ser muito legal. Legal, bacana. Fico muito contente que a gente conseguiu se organizar para gravar esse vídeo. Então, como você gostaria de começar um assunto bem complexo, bem pessoal, né? Então, assim como eu comecei, né? Na verdade, eu nunca pensei, nunca idealizei ser pintor, até mesmo trabalhar com arte. Nunca passou isso na minha cabeça. Eu sempre gostei de mexer com coisas, manuais, construir casinhas de brinquedo para brincar, sim. Gostava de modelismo, desenhava, gostava de fazer cartoons na escola, essas coisas, desenhar a carinha de professor. Aí eu lembro que no vestibular, chegou no segundo, terceiro ano, tinha aquelas cartilhas e tinha as profissões, né? Cada profissão era uma foto, entendeu? E aí chegou, tinha uma que me chamou a atenção, que era da arquitetura, porque era um monte de gente em volta, a gente, assim, alguns alunos, vamos supor assim, em volta de uma maquete. Uhum. Aí eu gostava dessa coisa de modelismo, sabe, de coisinhas manuais, assim, sempre gostei. E eu não sei se isso que me chamou a atenção. Apesar do meu pai ter trabalhado sempre com obra e tudo, mas nunca eu pensei que ia trabalhar com construção, com alguma coisa assim do tipo, né? Então eu fiquei mais. Aquela imagem ficou muito fixa na minha cabeça, das pessoas em volta da maquete. Aí eu falei, eu vou fazer isso aqui, arquitetura. Porque até então eu só queria saber de surfar, não sei o que, eu queria, né? Não tava, eu era um aluno, assim, bem complicado. Até que eu demorei atrasei 2 anos na escola, né? Eu era muito disperso. Quando eu morava em São Paulo, eu saía da escola e ficava perambulando pela Avenida Paulista, lá com aqueles hips que ficavam na frente daquele ali, Da onde Marquise. é que naquele na frente do Conjunto Nacional, onde é que tinha aquele lugar que pegou fogo. Uhum. Aí ficava ali, não sei o quê, e perambulando daquela cidade. Por isso que a cidade também ficou tanto na minha cabeça, porque eu ficava como adolescente, também naquele monte de prédio, criança, né? E aí eu entrei na arquitetura, foi, e aí foi uma descoberta para mim, assim, foi uma coisa foi bastante legal, porque era uma época boa, assim, que
tinha muito aluno, né? Diferente de agora, que as universidades estão todas, assim, né? Por um fio, e era muita gente, e era todo mundo, é, assim, naquele tempo, né? Não tinha celular, não tinha nada, aí ficava todo mundo lá na faculdade tempão, e depois tinha os professores, os intelectuais, os poetas, os boêmios, né, toda uma turma, e isso foi moldando assim um pouco. Aí depois chegaram as viagens, né? Que aí tinha uns encontros de arquitetura, que eram uns encontros bem tradicionais, assim, de estudante, e todo ano era num estado, numa regional. Aí eu fui no primeiro que foi em Porto Alegre, lá na Federal de Porto Alegre. E aí, pô, um monte de gente chegou do Brasil todo, né? As delegações. E aí chegou a galera do Nordeste, que já veio com um boi, já veio com um trio de forró, rabeca. Aí vinha a galera da Bahia, com umas bandas de rock da pesada, e não sei o quê. E aquilo foi um pouquinho bacana, isso aqui. E aí lá eu conheci o Antônio de Olinda, que é um pintor pernambucano, que veio com essa turma da UFPE, que eles eram de um grupo chamado Boizinho Alinhado. Era bem legal. E aí, essa turma toda aí eu conheci, e eles falavam, não, vamos para Olinda, vamos para Olinda, vamos para lá. E aí tem um outro colega também da faculdade, que era o Paulinho, que também já tinha ido muitas vezes para o Nordeste, e vendendo coisas de artesanato, de fantasia. E aí eu entrei nessa onda também e viajei. E aí eu fui... É isso que foi me abrindo a cabeça, assim, vendo... a gente fez uma viagem com meu amigo, que o marrom que a gente fez ficou quase 3 meses, né? Aí já pegou um busão, foi para Espírito Santo, foi para Itaúnas, aí ficou lá um tempo, depois pegou uma carona até Salvador, aí ficou mais uns 15 dias na casa de uns amigos em Salvador, depois fomos subindo até Rio Grande do Norte, né? E aí tudo isso foi trazendo muita coisa. E eu já tinha, como eu estava estudando arquitetura, eu tinha contato com alguns pesquisadores, que, tipo, como foi ali na Bobardi, né, que fez MASP, né, ali tinha uma pesquisa muito interessante em cultura popular, então eu fiz estágio lá, então eu tinha toda já um olhar para as coisas, entendeu? Então eu já sacava, via logo, isso aqui é um mestre de das quantas, e com Arcatu, e eu fui, e gostei, eu fui absorvendo tudo isso, vendo, e, e aí eu fui voltei várias vezes, só que eu sempre com uma cabeça, com uma estudando arquitetura, achando que eu ia ser arquiteto, entendeu? Sempre achando que ia ser arquiteto, né? Então, só que aí, depois, já tinha saído da faculdade, já tinha trabalho com obra há alguns anos, já eu saí em 2002, eu comecei a pintar em 2003, mas eu ainda estava trabalhando com arquitetura intensamente, né? Então, só que foi esse amigo, o Antônio de Olinda, que já era um pintor, que já era um cara que trabalhava com marchand, o Jacques era o marchand dele já desde os anos 80, e, e aí ele me deu umas telas, assim, falou, oh, porra, você leva jeito, eu acho, porque você é um cara que gosta de ficar em casa, e você vê que você tem o dom de fazer, né, uma coisa assim, sempre fotografei, eu sempre gostei de fotografar. E tinha um laboratório de fotografia lá na arquitetura, e eu usei muito, e a gente ampliava. Então, por isso que eu também parti para a parte de vídeo, de cinema, assim, também um pouco, porque aí foram outros caminhos que foram me levando também. Isso, mas depois da pintura, um pouco depois, ou quase junto, sabe? Mas, enfim, a pintura começou, os primeiros quadros, em 2003, assim, que eu ganhei essas telas do Antônio, né? Que estavam em branco, e alguns tubinhos. Aí eu falei assim, faz a primeira série, né? Faz a primeira série e tal. Aí fiz a primeira série, entendeu? Uns 6 quadros, assim. Aí foi uma forma de ver como é que saía e tal. Aí depois eu fiz uma segunda série, uma terceira série. Aí eu já consegui participar de uma exposição que chama Mapa Cultural Paulista, que é do governo do estado. Aí foi a minha primeira exposição coletiva. Foi nessa exposição que é do governo do estado de São Paulo, sempre tem todo ano, não sei se existe ainda, mas chamava Mapa Cultural Paulista. E eram 3 fases, uma na sua cidade, depois uma regional e uma estadual. E eu participei das 3, consegui ser selecionado das 3. Então foi a minha primeira experiência, assim, expondo, né? E aí depois que eu já estava já na terceira série de produção, assim, aí o Antônio falou, pô, vamos levar lá no Jax, ver se ele gosta, né?
Eu já estava pintando mesmo, né? Já estava expondo de alguma maneira. Aí eu deixei lá uns quadros lá. Aí ficaram lá uns 6 meses, que passou um tempão assim. Aí me ligaram lá da galeria, onde conseguiu vender um quadrinho teu aí, não sei o quê. E eles estavam quase já devolvendo meus quadros já, né? Aí falou, vender um quadrinho aí, ó. Aí foi aí que coisa começou, entendeu? Porque aí viu que é uma coisa meio difícil explicar, né? E aí foi acontecendo, eu fui continuando pintando, e aí continuando pintando também, sempre nesse processo, né? Enfim. E chegamos aí até agora já, são quase 20 anos praticamente, né? Pintura. Eu fiz só duas, né? Individuais para valer, assim, mas muitas coletivas, e esse processo todo, né? Também da própria pintura, né? Você quer me falar alguma coisa? Chamar atenção alguma coisa? Sim, bom, eu sou um admirador, né, da tua pintura, tanto é que eu adquiri, né, duas Uhum. peças. Eu percebo que diante de uma cultura artística, né, que, digamos assim, tá num plano, como é que eu posso, da arte contemporânea, a arte naíve, eu até pergunto para você em que medida você acha que tem lugar ou que precisa ser reinventada, né? Porque eu percebo muito que a tua arte retrata cidades, né? Tem muito quadro de cidade, de São Paulo, principalmente, mas a gente sabe que tem o teu traço. Quando eu vejo, isso é muito importante no pintor, né? Quando eu vejo um quadro seu, a gente sabe que é Cristiano Sidotti que está pintando. Ao passo que tem muita arte naif, né? Ou arte figurativa, digamos assim, que a gente não sabe, né? Quem que fez, né? Ou arte acadêmica, né? Fica muito parecido. Mas no teu caso, eu queria te perguntar um tanto isso, né? Por que esse tipo de arte? O que que você vê na cidade? E como que você se coloca nos teus quadros? Não sei se é muita pergunta ao mesmo tempo, enfim, mas a gente vai conversando. Sim, não, legal. Então, eu acho que falar primeiro sobre a minha linguagem, né? Vamos dizer assim. Foi um processo, né? Assim, eu fui desenvolvendo um repertório. Acho que eu fui desenvolvendo um repertório. Então, eu tenho, é, eu gosto de fazer meus pontos de ônibus, meus caminhões, meus viadutos malucos, entendeu? Eu fui criando um repertório de coisas, meus copãs, alguns ícones que eu vou trabalhando esses ícones e colocando eles de maneira também meio fantástica, meio que não existe aquilo, mas eu vou criando, eu misturo esses ícones para fazer uma coisa que na verdade não existe, mas existe, mas não existe, entendeu? Mas o Copan existe, mas eu começo a fazer misturar a cidade toda criando uma paisagem, né? E eu acho que assim é uma coisa muito natural para mim. Eu gosto, assim, às vezes que eu tem hora que eu não quero fazer isso assim, para pintar, porque o lance de pintar você tem que sentar e pintar, e aí é um processo mais de suar mesmo, né? Ah, mas na hora que eu sento para fazer os croquis, eu acho que é impressionante, porque eu estava pensando outro dia, eu preciso estar inspirado, hoje passou um quadro na minha cabeça, desceu. Não, eu simplesmente sento e começo a fazer, entendeu? Qualquer hora que eu sentar, as coisas vêm, entendeu? É legal. A pintura tem isso para mim, que eu tenho muita gratidão, porque ela me dá de volta, assim, sabe? Eu dedico tempo a ela e aquilo tem retorno. Entendeu? O lance é que eu vou criando várias frentes também, né? Porque só a pintura, eu não sei se isso para mim é uma virtude ou um defeito, né? Porque eu não concentro tudo numa coisa só. Eu não só fico pintando todos os dias, tudo só isso. Não, eu gosto de música, eu tento fazer umas coisas com música, eu gosto a lance do cinema, documentário, né, principalmente, é minha praia. Então eu tenho minhas pesquisas, meus documentários que eu faço também desde o começo dos anos 2000.
E, e eu estou no ponto assim de também começar a fazer meu primeiro longa de toque e tal. Então mas a pintura está ali, a pintura ela é o meu carro-chefe, entendeu? Eu não posso parar nunca e nem paro também. Às vezes eu só descanso, entendeu? Mas é esse processo. E o lance que você falou da linguagem, do naif, tudo, é uma coisa assim que assim, que é o mercado, né? O mercado ele cria várias, né? É um jeito também que o mercado criou de né? Nicho. é um nicho, né? É que tem muito frisson em cima do naif, né? Porque às vezes as pessoas não entendem muito bem o espírito do naif. Porque acho que todo mundo tem um pouco de naif. É, Todo, todo mundo tem o seu lado naif, né? Tem um cara que gosta de fazer lá uma comidona daquele jeito, sei lá, entendeu? Sei lá, um estilo de ser, entendeu? Uma coisa espontânea, assim, né? Mas é que, às vezes, isso pode limitar, entendeu, o artista. É isso que quando eu fiz o workshop com o Paulo Pasta, que é um pintor tal, né, top mesmo, contemporâneo, e ele falou assim, pô, Cris, é, legal, você vende tudo, mas é muito bacana, mas você vai ficar preso, ele falou. Você vai ficar preso na. Aí isso me coisou um pouco, mas é porque tem mesmo uma coisa meio que. Você presta atenção, eu presto muita atenção nas coisas, por exemplo, o MASP já sempre põe lá uns quadros, às vezes põe os quadros lá, ou outros lugares também, não só o MASP. E aí fala, isso aqui, mas ele foi chamado de naif, mas não é naif porque ele pensou uma coisa que só quem pensa é um grande artista, não sei o quê. Mas que uma coisa não altera a outra. O Picasso tem seu lado naif, né? Todo mundo tem seu lado brutalista, ou sei lá o quê. Acho que é difícil você colocar todo mundo dentro de uma caixinha, né? É que tem o lance que o naif ele é muito aberto, porque eu gosto de chamar pintura popular. Eu não gosto de chamar muito de pintura naif. Eu acho legal, assim. Eu não tenho, não sou contra, nem brigo, nem gosto de falar mal do termo naif. Mas eu gosto também do termo pintura popular. Eu acho que é bem. eu usei esse termo porque me parece que você mesmo nomeou em algum momento ou alguém me comentou assim, acho que tua mãe, alguém usou esse termo, não é uma coisa que eu tirei da. Sim, sim, até porque eu trabalho com o Jacques, que é um galerista que sempre levantou essa bandeira da arte Ah, naif. então é. Foi a arte naif que me acolheu, entendeu? Eu Uhum. sou um naif por isso, né? Os naifes me acolheram, né? E até porque eu não tenho uma formação acadêmica, eu não estudei na FAP, não estudei na ECA, eu vim do outro campo. Os naifes são outsiders, eles estão fora do, né, desse circuito, né? Uhum. Mas tem uns que conseguem furar, entendeu? Como Sim. Zé Antônio da Silva furou, entendeu? Tem uns que vão furando, entendeu? Tipo Poteiro, né? Poteiro, foi um grande pintor também, e entre outros muitos também, né? Sim, é isso que você falou. Uma pessoa, digamos, que bate um olho, que não é especializada em arte e tal, na IFA ela diz: Ah, isso daí o meu filho de 7 anos pinta. Isso daí eu também pinto. Esse é o comentário assim mais que tira mais o nosso tesão com a arte quando a gente escuta um comentário assim, né? Porque é como se dissesse assim, olha, esse que pensa que é um artista não é. Tem um preconceito aí em relação à arte naif, né? Que seria a arte ingênua, naif, a tradução seria ingênuo, né, em português, né?
E Eu que de acho que, uma maneira é muito equivocado, na minha opinião, né? Porque justamente ela tem uma simplicidade que dá força de vida, né? Que retorna para nós, né? Que não é uma mera descarga, né? De libido, como faria uma criança. Assim. Não, ela tem um aspecto como é que eu posso dizer? Nos trazer um entusiasmo com a vida, com as cores, né? Tem uma simplicidade humana ali, que eu acho que é verdade. fundamental, né? E outro fato também que, é, porque é uma arte, como é uma pintura popular, ela, em algum momento, ela pode é, ficar muito assim na fronteira com o artesanato. É aí que está o frágil do negócio, entendeu? Então, por isso que os críticos também ficam muito em cima, porque, por exemplo, tem pintor que pinta muito, e muito tudo igual, entendeu? Existe até uma coisa em cima do Zé Antônio da Silva também nesse sentido, que foi um baita pintor, tal, né? Só que ele pintou muito, muito, e então parece que como tem muito quadro dele, ele né? Fica, eles vamos supor assim, o valor fica meio paralisado ali, mas e tem essa coisa de próximo ao artesanato e também daquelas coisas de feirinha, tal, que é um mercado, né, meu? É isso que eu estou dizendo. Os artistas, os pintores populares, eles correm por fora, né? Eles vão por onde dá para expor, para fazer um trabalho, né? Que nem o Sesc tem aquele projeto das Bienais na IFE. Então, são espaços legais de difusão, sabe? Porque é importante a pintura, né? Todos os sentidos. Acho que essa galera que fica colocando esse, de modo pejorativo, sei lá o quê, ou de uma maneira dividindo muito, acho que não colabora, porque acho que a gente precisa de todos, né? Para a cultura, ela funciona com todo mundo, né? O erudito, o popular, né? Que nem essa coisa que um maestro que eu conheci falava que a alta cultura, né? Dos sinfônicos, da sala de concerto, eu adoro, eu amo, já toquei já com orquestra filarmônica, tudo, eu adoro as peças, mas, sabe, acho que todo um se alimenta do outro, né? A cultura popular se alimenta da erudita, a erudita se alimenta da popular, é uma coisa que vai e volta. Sim, e você falou do José Antônio da Silva, que eu também sou um grande admirador, né? Aqui na família nós também tínhamos uma coleção, né, com obras do José Antônio, e ele sempre tinha esse aspecto assim, meio irônico, meio ácido, né? Gosto do que sinto, pinto o que sinto, né? É, eu sou Silva e vivo Silva, e É genial. criticava ao mesmo tempo a Bienal, que vetou o trabalho dele, a Bienal de É, São Paulo, dizendo que não tinha nível artístico, né? E, e aí havia toda uma discussão, né? Como alguém com uma arte, entre aspas, simples, que às vezes tinham contornos não muito definidos, com traços simples, né? O Silva também, ele era funcionário público, não tinha formação em belas artes, nada disso. E às vezes, e aí no fim da vida ele também pintou muito, vários quadros pintava ao mesmo tempo. E aí tem uma discussão em torno disso, né? Que existem pessoas que, digamos, rejeitam a obra dele, né? Por não considerar aquilo uma arte de ponta, e ao mesmo tempo ele criou não um nicho, mais do que um nicho, pelo menos na época dele, de adoradores, né? Então a obra dele está nas grandes galerias hoje, né? Vendida. Então é o que você falou, tem uma certa ambivalência das pessoas em relação à arte naive, né? Tem gente que ama, tem gente que despreza, mas no fundo, quando tem um autor que efetivamente se coloca de uma maneira visceral, humana, todo mundo meio que dá o braço a torcer e reconhece que ali tem alguém, né? Que ali existe alguém que deve ser respeitado, né?
verdade, sem dúvida. E eu ia falar também você comentou também do processo do meu trabalho ao longo dos anos, né? Dessas coisas que tem a ver com esse conceito também eu comecei a perceber que, bom, isso está na história da arte, né? Os artistas, eles têm suas fases, tal, né? Isso, ao longo dos anos, eu comecei a perceber que eu também tinha que fazer esses movimentos, entendeu? Eu não podia pintar igual para sempre, sabe? Como eu comecei, como nos anos 2000, eu pintava tudo com as cores bem saturadas, eu fazia tudo mais chapado, entendeu? Uma linguagem bem lúdica, assim. E aí só que chegou uma hora eu não dava mais, sabe? Senão ia acontecer essa coisa de ter muita coisa igual, entendeu? E aí eu até comecei a perceber que pintores mesmo que são populares, tipo o Ivonaldo, que eu via muito, né, quadro dele na galeria, via lá, eu visitei o ateliê dele lá em Olinda também. E os quadros dele dos anos 70 era muito diferente do que ele já fazia lá nos anos 2000, né? Ele caminhou e o trabalho dele era fantástico, né? E aí eu falei, pô, eu também preciso, sabe, caminhar. E aí eu fui buscando também sabe, e até que eu cheguei lá a fazer esse workshop do Paulo Pasta, que foi lá no Festival da Serrinha. E aí foi bom, porque eu precisava ter essa interlocução com alguém, sabe? Você tem um interlocutor, alguém de fora mesmo, para falar. Eu estava necessidade disso, sabe? De ter um interlocutor, assim, de fora mesmo, um olhar acadêmico e tudo, e ao mesmo tempo sensível também, porque é um cara que já escreveu sobre Zé Antônio da Silva, enfim. E aí eu comecei a trabalhar mais as cores, o cromatismo, e comecei a desenvolver a pintura mesmo, é sujeira, é estrutura, é vai e volta, dá um passo, dá dois passos, volta um, e tentando fazer, e também tentando criar novos temas, aumentando o repertório, né? Aumentando o meu repertório de coisas e vendo. Agora comecei a pintar mais os grafites, as coisas, a cidade vai mudando também, aí eu vou incorporando as coisas novas, incorporo as penas, e mas o que está, acho que, dando mais importância no meu trabalho ultimamente, principalmente lá as editoras, que também eu agradeço muito às editoras, porque elas que também assim, que dão um suporte para a gente continuar a pintar, porque os direitos de imagem às vezes dá mais grana que vender quadro, entendeu? Então, as editoras, todas, aquelas que fazem livros didáticos, e então, quarta série, quinta série, somente de geografia, né? E aí eles usam os meus quadros para explicar as questões urbanas, Ah, que entendeu? legal, bacana. Questões urbanas, então, né, como faz comparações com a zona rural, com a zona urbana, e aí usa meu quadro para eles fazerem a análise e tudo. Então, isso é muito legal. Então, eu também busco, dentro do meu trabalho, essas discussões urbanas, né, da geografia, é, as questões geográficas, de paisagem, né? De paisagem, a paisagem urbana, e é um universo que é muito grande, porque as cidades contemporâneas são muito complexas, né? Então, eu tento traduzir isso, essa complexidade da cidade contemporânea nesses urbanos, que isso é que é o meu trabalho mais reconhecido, são essas paisagens urbanas. Eu acho que é exatamente por isso, por tentar discutir, sabe? Coloca um minhocão, em cima do minhocão tem um outro viaduto, embaixo do viaduto passa um trem, e aonde embaixo tem um ponto de ônibus, em cima depois tem um monte de prédio, entendeu? Tem Acho uma que questão de uma contestação arquitetônica, né? Você falou você fez arquitetura, né? Você é tem uma questão de contestação política do urbanismo, né? Da o arquitetura urbanismo, exatamente, da de cidade. mostrar que é um urbanismo
é muito, sei lá, chega a ser indigesto, né? Porque é muita coisa, é muita. Mas ao mesmo tempo tem a sua beleza, a poesia no sentido de ser humano, de viver, todo mundo vive ali naquele lugar, né? Que todo aquele movimento, toda aquela dinâmica social, dinâmica urbana, e é o fenômeno, né? Os fenômenos da vida aí. Sim, e conforme você ia falando, você disse de uma certa inadequação sua nos tempos da escola, que você ficava, digamos, perambulando pela Paulista, né? Eu fico pensando até que ponto a arte não foi uma resposta a uma certa solidão e a um certo imbróglio, né, que você viveu na tua juventude, né? E de como você tenta dar uma resposta, né, a esse imbróglio, a essa inadequação, esse sofrimento com essa contestação política e urbana das coisas, né? Quer dizer, é como se a tua obra, me arrisco a dizer, ela, até meio clichê isso, todo mundo parece que sabe isso intuitivamente, ela é um reflexo do que é a sua mente, né? E ao mesmo tempo uma tentativa de cura da tua relação com o mundo, com a cidade e com as coisas, né? Verdade. É, bem por aí. E, bom, enfim, deixa eu ver, me salva aí, fala alguma coisa para eu falar mais. É, eu acho que, digamos, para quem está nos assistindo, que não necessariamente é grande entusiasta de arte, mas está aqui nos escutando, o que que você teria a dizer sobre a arte no Brasil hoje? Como que é ser artista no Brasil, viver disso? Quais são as tuas dificuldades, assim? O que que você tem a nos alertar, né, a recomendar às pessoas dentro da tua Legal. Agora que eu lembrei, só para completar o que você estava falando antes, outra coisa que me moveu, fora essa experiência urbana mesmo, de São Paulo, mas a curiosidade. Sempre minha avó também falava que é um menino curioso, e eu gostava de mexer em tudo, mexer em gaveta, mexer aquilo, então a curiosidade também me levou, sabe, para experimentar coisas diferentes e viajar e tudo. Agora, o lance de viver de arte, assim, né, no Brasil, ou pelo menos viver em parte, não totalmente, mas totalmente de alma, assim, mas grana a gente sobrevive, né? Assim, no meu caso, né, ainda, né, não dá para ganhar muita grana, mas é bom, cara, porque a gente faz o que gosta, as coisas acontecem, sabe? Não tem uma forçação de barra, sabe? Eu vou fazendo minhas pinturas, às vezes, eu não, sabe? Agora, esse pouco tempo atrás, vendeu um painel grande também, e eu tava já até meio, assim, as coisas acontecem de repente, às vezes fica um silêncio tremendo, assim, sei lá, 6 meses, não acontece nada. Mas, de repente, acontece uma coisa, assim, do nada, aí você fala, pô, quer dizer... E aí você... Por isso que, às vezes, mesmo, sei lá, eu posso ficar um ano sem pintar, mas eu vou continuar pintando, porque eu sei que amanhã pode acontecer uma coisa, assim, fantástica, entendeu? Então, não que eu fique um ano sem vender, eu vendo, tá rolando, graças a Deus. Mas as coisas acontecem, assim, é impressionante. Se a gente focar, assim, eu pensar a energia na pintura, se eu me dedicar, se eu pintar, ela vem. Acho que isso serve para qualquer arte, assim, parece que é uma coisa que é cósmica, né? Tudo que você põe ali, ela te dá de volta, sabe? Que legal. E as coisas, às vezes, não. Tudo bem, tem coisa que eu já fiz, tentei fazer mestrado, já bati cabeça com algumas coisas que parece que não vai, sabe? Uhum. Não é aquilo, sabe? E aí tem outras coisas que, bom, os cinema documentário também, eu ralei bastante, essa bastante coisa, mas dá trabalho, mas acontece também. Dá um baita trabalho fazer roteiro, e escrever para edital, não sei o quê. Mas acontece, assim, comigo já aconteceu de fazer um curta com edital, então eu tenho fé que dá, entendeu? Entendeu? Tem que ter, assim, que viver, pô, tem que viver.
espírito mesmo da arte, sabe? Não é uma prestação de serviço. Às vezes está fulano conhecido, você chama um negócio, não sei se eu vou, mas será que eu paga? Será que o cara paga para fazer isso? Não é assim que funciona, entendeu? Você vai, pô, vou lá e ver o que é isso. Aí quando você chega lá, você conhece o cara fala, gostei do trabalho, entendeu? Se eu falasse, não vou porque não tem cachê, então funciona assim, cara. Funciona assim, a gente tem que ir onde o povo tá e aí a arte abre as portas. Puxa, que legal, quer dizer, você dá de coração e recebe de coração, né? E É, o dinheiro, quando dá, entra no meio disso como uma eventual consequência. Mas a arte, fundamentalmente, é de coração para coração, né? exatamente. Não é querer nada em troca, né? Assim, não é, eu comparo muito com essa cabeça, porque tem gente que tem cabeça de prestador de serviço, né? O cara vai, eu vou fazer sei lá, uma performance, um negócio e vai num lugar, tocar, ou fazer mas, né? Tudo bem, tem situações que não dá, você fala, é, sou profissional, sou isso, aquilo, preciso, senão não dá, claro, senão a gente tem que colocar, né, valorizar o artista, o músico, quem seja, né? Mas na arte e na cultura em geral, você tem que se apresentar, né? Se articular, mostrar o que veio, tudo, e aí daí a coisa, né, floresce. Sim, e é legal porque, por exemplo, eu estive no Hotel Jequitimar, lá no Guarujá, e encontrei, por acaso, os seus quadros pendurados no saguão É, do hotel à venda, né? Tem com outros artistas, né? Você está comentando que tem uma galeria aqui em São Paulo, né? Que te representa. Teus quadros também estão em livros de literatura, livros escolares, né? Então, quer dizer, a gente vê o quanto a arte circula por aí, quanto você se doa e ela vai parar onde a gente menos imagina, né? exatamente. A gente faz um quadro, um trabalho e eu gosto de ver saindo. Eu adoro pegar quadro e sair e sair por baixo do braço. Parece que tipo vou botando os meninos no mundo e sabe. E assim é gostoso essa sensação, sabe, de você colocar os quadros no mundo assim, e ele vai para o lugar na casa. Se você tem um pedacinho meu em vários lugares do mundo também, porque tem trabalhos meus colecionadores de várias partes também, dos Estados Unidos, Europa, e todo e um bocado tem colecionadores que compraram no Jax, principalmente, Uhum. que são tem de tudo, né, francês, alemão, assim, e eles vão levando e é legal saber também Chile, também tem um quadro meu no Chile. É gostoso saber que tem cobra sua aí espalhada, né, por aí. Legal. E eu sou um cara que não pinto muito. Eu Hum, não pinto muito e somente ultimamente também produção assim bem ah, até porque também foi um tempo difícil, né, negócio de pandemia, tudo. E aí eu tenho um filho pequeno que está com 4 anos agora, então todo um processo, né? E agora eu também me mudei, agora estou com um espaço um pouquinho maior aqui, mas estou pintando cerca de 2 quadros por semestre, 4, 5 quadros por ano. Então, mas é assim, entendeu? Pode você pegar um momento aí, eu consiga pintar mais, uma exposição, alguma coisa. Mas é gostoso esse tempo também, que é esse tempo de. Porque a pintura tem muito de observar, né? Você pinta e como é que se diz? Você pinta e fica refletindo, né? Pintura e reflexão. O Paulo Pasta usa esse tema também. Pintura e reflexão, pintura e reflexão. Então, às vezes, o quadro, não,
não, se eu não estou pintando, mas eu estou olhando, estou fazendo uma reflexão daquilo, eu estou trabalhando também, entendeu? Então, não só lá esticando tinta, eu estou trabalhando. Quando eu estou fazendo a reflexão do que está sendo pintado, que é às vezes mais importante do que a própria pintura, aí eu estou trabalhando também, sabe? Porque senão fica gesto por gesto, entendeu? Então eu tenho que pintar, aí eu refiro, pô, será que eu preciso dar uma veladura mais nisso? Isso está ruim. Eu fiz um quadro recentemente que eu fiz uma empena de um prédio assim, fiz um grafite com umas coisas meio assim, alegóricas demais, né? E aí eu fiquei um tempão fazendo. Aí eu não tive a menor dúvida, eu fiquei, raspei tudo, entendeu? Aí eu fiz a aquela do Museu do Inconsciente, como é que ela chama? Izzy da Silveira, Isso, aí eu fiz a que Nise. legal. Ah, Aí depois. fiz aí, entendeu? Porque aí as coisas vão, se Aham. você não matutar, você acaba entregando o jogo assim. Eu já não tô mais nesse, eu tô segurando mais as coisas e tentando, sabe, tá tacada certa. É difícil dar toda a tacada certa, mas se der para acertar em todas, né? Melhor. E esse grafite, aonde que foi? É possível ver na rua? Que prédio? Não, eu faço o grafite, eu inventei como se fosse um grafite que eu faço na pintura. Ah, entendi, tá, tá. Você vai ver lá, tem lá, eu te mandei o quadro com ela. É um quadro Então, esticadinho assim, os quadros estão várias girando. prédio, tem um viaduto assim. Aí eu fiz acho que um índio, tem um índio que é rapper, que é Uhum. um Guarani, que é rapper, que ele existe mesmo. Aí eu fiz a Anísio da Silveira de um lado, aí fiz também uma empena que é inspirada no um artista brasileiro, o afro-brasileiro, muito bom também, que agora é muita gente, agora esqueci. Enfim, eu vou juntando, nesse caso, né? Uhum. Nesse caso eu juntei referências, assim, eu gosto de usar referências também, né? É legal. Puxa, que legal, cara. E você teria aí para indicar um meio de contato para quem quiser conhecer mais dos teus quadros, ter um contato com você, ou o telefone da galeria? Como é que fica para quem quiser ir até Eu você? tenho meu Instagram lá, que é bem modesto, assim, eu tento, que dá, é um negócio. Eu não sou muito bom de mídias sociais, assim, eu faço o possível, vou colocando uma coisinha de vez em outra que dá tempo também, né? Porque é um negócio que dá trabalho fazer legal. É o meu Instagram, que é Cris underline Sidotti, acho. Se não me Uhum. engano, é Cris Sidotti já aparece. Tá. E tem a galeria Jacques Ardis, que me representa, que bota meus trabalhos no mundo, tal, que vende meus direitos de imagem. É tudo pela galeria, né? Em São Paulo. E em São Paulo, na Vila Mariana, na Morgado de Mateus. Ardis.com, Ardito. site. Aí lá dentro do, do site da galeria tem os artistas, lá tem minha biografia também. Lá tem minha biografia Uhum. e aí estou aberto qualquer convite para conversar, estou aberto a todo mundo que quiser conversar comigo. Sou o cara disponível e estamos juntos todos. Todos e todos e todas. Muito bem, Cris. Então, acho que é por hoje podemos encerrar, né? Aham. E queria então novamente agradecer por ter aceitado o convite em gravar. Obrigado pela audiência, pessoal. E gostaram do vídeo? Compartilhem, deixa aquele like. Vamos apoiar aí esse projeto. Vida na Arte, cada biografia é uma obra. Incentivar a produção artística no Brasil, valorizar os pintores, os autores, os artistas, porque a arte é vida, a arte é cura, a arte é sublimação. Maravilha, Dani. Muito obrigado aí, valeu. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, querido. Valeu, pessoal. Um abraço e até o próximo episódio.
Valeu, Daniel. Obrigado. Parabéns aí pelo projeto. E eu agradeço também meus pais, que também sempre acreditaram. Meu pai, que foi um cara que sempre acreditou também, sempre me deu força. Ele foi um cara que sempre gostou de livros, de história, de arte, e sempre me apoiou, assim, nos momentos que eu achava que não ia dar pé, e ele sempre falou para ir em frente na pintura. E, então, sou muito grato a toda a minha família, a todos os amigos, professores, parceiros, né? E, e amigos novos como você. Valeu, grande abraço. Então, que fique aí como uma inspiração para as famílias e para os amigos dos artistas, aspirantes a artistas, terem o apoio, porque, novamente, arte é vida e que a vida na arte possa nos inspirar a viver num mundo aí cada vez mais plástico, cada vez melhor, né? Então, muito obrigado e mais uma vez, até breve.